30 Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do 30 Minutos de Fluminense, o podcast do Jornal o Globo dedicado exclusivamente a você, torcedor tricolor, que tá mais animadinho, porque depois do início de Brasileirão, que teve até fora o Odair nos muros laranjeiras, o time conseguiu melhores resultados e conseguiu isso porque passou a jogar melhor. Será que isso é um sinal de que o Odair já encontrou o time ideal? Passa pelas mudanças de posicionamento do Nenê e do Araújo? E os jovens, o Calegari já é titular? O Marcos Paulo merece banco? Tudo isso aqui vai ser assunto no nosso podcast. Eu sou o João Pedro Fonseca. Hoje eu tô enjoado porque defendi o Nenê na última edição. E como todo mundo viu, o vô tá muito on, apesar de toda a desconfiança de Marcelo Neves, meu parceiro, repórter do jornal O Globo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, João. Marcelo Neves, o último gancista vivo, como me apelidaram lá na redação. Adorei o apelido, mas, cara, sigo com as minhas convicções com o Nenê com bola rolando. Com bola parada ele é o Messi, não tem muito que a gente brincar. Vai de encontro que eu falei no podcast 2, que ele vai ser importante em inúmeros momentos. Mas estamos aí, recebendo elogio, recebendo crítica, contando com o apoio da torcida tricolor nesse podcast. Seguimos precisando muito de vocês e vamos junto mais nessa. Boa, e hoje a gente tem uma participação especial do Vitor Canedo, repórter do GE. Quero saber se pra você o vô tá on ou isso é um golfinho? Tudo bem, JP, Marcelo, obrigado pelo convite. Cara, tá muito on e sem aqueles problemas que de vez em quando pintam assim da nossa operadora, né? Que cai o sinal, que dá aquela travada. Eu acho que assim, nos últimos, um recorte pequeno ainda de jogos, os últimos 2, 3 jogos, mas essa mudança realmente de posicionamento já fez uma grande diferença no rendimento do time, né? Não só o Nenê cresce, como cresce todo o resto. E aí vence o Fluminense, que ganha mais uma opção interessante. Boa, e você também deve participar dessa conversa. Use lá a hashtag 30 Minutos Fluminense, 30 Minutos Fluminense, para mandar sua pergunta, sua dúvida, sua opinião, sua corneta. A gente responde e pode cobrar no próximo episódio. Se a gente falar alguma besteira aqui, a gente assume depois. Cara, tem muita coisa que tá por trás dessa melhora do Fluminense. Mas eu acho que passa principalmente pela mudança ali do Nenê e do Araújo, né? O Nenê agora joga um pouco mais centralizado, o Araújo vem da ponta pra dentro e os dois se adaptaram bem a essa novidade. Isso é um sinal de que o Odair encontrou o time ideal? Acho que encontrou o time ideal, sim. Pelo menos do que a gente viu até agora de pós-parada, de pós-quarentena, o Fluminense está no seu auge, né? No seu momento de melhores exibições. É claro que, vamos levar em consideração, ainda falta, eu acho que um núcleo maior e melhor de adversários para a gente realmente ser mais testado. Eu falo aqui que eu estou na condição de torcedor mesmo. Assim, foram atuações animadoras contra o Atlético Paranaense. Em função das restrições de transmissão, eu acompanhei os melhores momentos, estendidos e tal. Contra o Figueirense, assisti todos os 90 minutos, gostei bastante do time. Eu acho que passa muito, sim, pela mudança do Michel e do Nenê. O Nenê tem como principais características, né? Ele é um meio atacante que ele chuta muito bem, de média distância, e ele é um cara de último passe, né? Como ele foi na carreira toda dele, né? Ele não é exatamente um armador nato, um organizador de jogo, mas perto da área ele consegue fazer diferença com passes e finalizações. Ele tem um QI acima da média. E quando ele passa a jogar lá na direita, né, tendo como única e possível jogada, né, a arma, cortar para o meio para tentar fazer alguma coisa, eu acho que ele fica muito limitado aí. Então ele tendo essa liberdade ali perto da área, atrás do Evanilson, melhora muito. E o Michel também, que eu acho que foi um ponto positivo dos últimos jogos. Contra o Inter ele já tinha ido muito bem, foi bem contra o Atlético Paranaense, foi bem de novo contra o Figueirense, até o lance do pênalti saiu de uma jogada dele. Eu acho que você mexendo, uma pura simples mexida, eu acho que já melhora bastante o time. E aí, claro, tem outras mudanças, né? A gente vai discutir aí ao longo do podcast, Calegari na lateral. Eu acho que a zaga tá acertadinha também. Os nomes no meio ali, o Dodi muito bem. Tá bem perto ali do time ideal. E é importante ter encontrado isso nesse início de brasileiro. Ainda tem Copa do Brasil pela frente, pode vir um confronto pesado aí na próxima fase.
Então é importante estar com o time ajeitadinho agora. Eu até brinquei no meu Twitter que o Odair achou o time quase que sem querer. Porque contra o Atlético, lá na Arena da Baixada, ele poupou alguns atletas pensando na Copa do Brasil, pensando também no desgaste que essa maratona de jogos durante a pandemia traz, e meio que sem querer, com grandes aspas, ele colocou peças em altas em campo em posições certas. O Calegari entrou no lugar do Julião, entrou muito bem. O Michel Araújo passou a jogar mais à frente, ajudou o Nenê mais centralizado. Os dois cresceram de produção. Foi o jogo também que firmou o Lucas Claro na defesa. Então, pra mim, essa virada do Fluminense já vinha jogando um pouco melhor nos jogos anteriores, mas contra o Atlético deu essa guinada, esse novo rumo na temporada. Eu acho muito positivo e a torcida tem motivo pra ficar empolgada assim. Olha, agora o Daniel Franco, @Araújo, já tô na tendência aqui do Habla, então vou falar Araújo FFC no Twitter. Ele bate muito nessa tecla de que os adversários foram mais fáceis. Você acha que isso tem muito a ver? Porque, pra mim, o primeiro vislumbre ali de um Fluminense que poderia ser mais interessante do meio pra frente veio no segundo tempo contra o Internacional. Eu acho que foi a primeira vez em que a gente viu o Nenê nesse passado recente jogando ali um pouco mais perto da área, que ao mesmo tempo resolve um outro problema, que era um ponto muito crítico da torcida, que é que o Nenê já não tem idade pra ficar jogando pela ponta. Hoje, em tese, você tem que ter um pouco mais de vigor físico para recompor, não seria possível manter a intensidade. Ali começou, e o Inter não é um adversário fraco, embora o Kudê ali tenha abdicado um pouco também de atacar naquele segundo tempo. Tem muito a ver com as circunstâncias dos adversários, ou vocês acham que esses já são sinais suficientes para ter um vislumbre mais otimista da temporada? Sinais, né? Eu acho que por enquanto estamos aí, né? A torcida tem motivos para se animar, mas ninguém aqui vai cravar nada e falar, não, é esse o time, com esse time a gente vai chegar numa semifinal de Copa do Brasil, vai terminar o Brasileiro no G8, G6, enfim, eu acho que ainda é muito cedo. Um Atlético Paranaense que a gente enfrentou lá na Arena em péssima fase, né? O Atlético vem muito mal, o time mudou muito do ano passado para cá. É claro que a tendência é o Atlético ainda se recuperar e ganhar de vários outros grandes times no seu estádio, mas a gente deu sorte. Eu acho que nesse momento de enfrentamento contra o Bragantino, o Fluminense fez um jogo que poderia ter ganhado, mas o Bragantino também patinando, acabou de perder para o Coritiba. Então, assim, o Coritiba foi lá e ganhou e a gente não conseguiu ganhar. Então, assim, o Figueirense muito mal das pernas nessa volta também, eliminado cedo no campeonato. Eu acho que a gente ainda tem que esperar. Temos jogos aí agora, um adversário, a gente também vai falar depois, mas o Vasco, que é uma pedra no sapato do Fluminense já de anos. Então, eu acho que falta tempo, assim, pra gente realmente se afirmar e conseguir bater no peito e falar, esse é o time e tá tudo certo. Eu acho que por enquanto a gente tem uma sinalização, você falou bem. Eu concordo com o Canedo nesse ponto, porque é muito difícil você cravar algo no início de um campeonato brasileiro. Quantos times a gente já não viu em alta que acontece, sei lá, uma lesão ou uma sequência de maus resultados e acaba não rendendo aquilo que a gente esperava. O trabalho do Odair é um trabalho em desenvolvimento. Tá muito longe ainda de ser um trabalho pronto, assim como tá muito longe de ser um trabalho no início. Por exemplo, eu acho que é uma mistura das duas coisas. O Fluminense pegou adversários bons, só que não em tão boa fase, como o Atlético Paranaense, pegou adversários fracos como o Figueirense e pegou um candidato ao título, que eu considero um candidato ao título, que é o Internacional. Em todos esses 3 jogos, o Fluminense jogou bem. Então é um sinal de que sim, o Odair está no caminho certo. Aí eu entro um pouco na discussão de rede social. A torcida pega muito no pé do Odair. O Odair já deu muito motivo para a torcida pegar no pé dele. Mas eu acho que nessa última métrica recente, eu acho que o Odair tá dando muito bons sinais e acho que a torcida pode até pegar um pouquinho mais leve com ele. Se entrar nessa espiral aí de querer trocar treinador, não vai para lugar nenhum, né? Sabe que a gente não tem muitas possibilidades no mercado, a chance de acertar trocando é muito menor e já esbarra em todos esses problemas estruturais de calendário que a gente tem. Então, assim, foco, confiança no Odair, que eu acho que dá para extrair para finalmente o Fluminense ter um ano tranquilo, né? Um bom exercício quando você cogita demitir um treinador é sempre pensar, se tirar ele, coloca quem? Eu acho que o Odair entra ali num grupo, eu já até mencionei isso num outro podcast, em que estão vários treinadores brasileiros dessa nova geração, não são os medalhões, que tem um problema em comum, né? Que é a dificuldade para atacar. O Fluminense nunca foi um time desorganizado. O Fluminense tinha dificuldade de ser um time criativo e tá aprendendo a ser um pouco mais criativo com essas mudanças. É complicado você querer colocar tudo isso. Óbvio que o treinador, ele é o responsável por controlar toda essa dinâmica de jogo, mas
É bom fazer esse exercício assim. Tem alguém capaz de fazer esse elenco render melhor que ele, com certeza? Ou é uma troca para durar 3 meses e daqui a 3 meses a gente está pedindo um outro treinador com características parecidas com o Odair, qualidades e defeitos parecidos com o Odair? Eu acho que faz mais sentido tanto o time quanto o treinador tentarem evoluir juntos nessa proposta, porque a gente sabe que é a repetição, é a insistência, é o conhecimento das características de cada jogador que fazem com que o treinador possa potencializar o rendimento de cada um, que resulta em times que jogam melhor. E é muito simples, assim, quando você joga melhor, você está muito mais perto de vencer, porque garantia de vitória ninguém tem de qualquer forma, né? O Fluminense é o segundo clube que mais troca de técnicos na Série A do Campeonato Brasileiro nesse século. Em todos os anos que conquistou um título, foi trabalho de longo prazo. Tá atrás do Flamengo? Renato Gaúcho, por curiosidade, você sabe o primeiro? Atrás do Flamengo. Ganhou em 2007 com o Renato Gaúcho, mas foi a exceção da regra, porque demitiu o treinador no meio da Copa do Brasil. Em 2010, o Muricy Ramalho entrou no meio do Brasileiro e conseguiu ter um trabalho até o final do ano. E o Abel Braga chegou no meio de 2011 e pegou 2012 inteiro. Então o Fluminense troca muito de treinador historicamente e não consegue resultado historicamente. Então não tô falando que o Odair, se continuar, vai ganhar um grande título como o Abel, como o Muricy, pelo amor de Deus. Então me interpretem assim. Mas o próprio Fluminense, a história do Fluminense já mostra que trabalhos de longo prazo dão resultados. E nesse ponto eu acho que vale continuar investindo no Odair. E a gente conversa muito sobre o time ideal, e é evidente que todo treinador tem na sua cabeça o que é o time ideal, que é o time que vai jogar os grandes jogos, mas a gente está numa temporada ainda mais apressada do que já é a do futebol brasileiro. Vai ser preciso acionar outras peças do elenco, né? E a gente estava falando sobre o setor de criação, Nenê, Araújo. Na ausência desses dois, quem pode manter uma dinâmica parecida com a que o Fluminense conseguiu hoje? É o Ganso, Canedo? Acho que é o Ganso, sim. É importante ter banco, cara. A gente tá jogando quarta e domingo num ritmo intenso e vai continuar, isso vai permanecer por um bom tempo. Inclusive com o Fluminense ainda vivo na Copa do Brasil, então vai precisar de banco. Vai ter um jogo que, como foi contra o Atlético Paranaense, jogou o Ganso. E é importante também para esse jogador que tá no banco, ele se sentir importante jogando também, né? Então pode entrar um Iago, um Ganso, um Pacheco, sei lá, tava entrando o Luiz Henrique também, os jogadores se sentindo importantes também saindo do banco e conseguindo, de certa forma, manter o nível ali próximo, fazer alguma diferença. A gente não tá falando eu sou totalmente contra a coisa que o Renato Gaúcho, por exemplo, adora fazer, né? Véspera de algum jogo de mata-mata, mete os 11 reservas no Brasileiro. Aí não tem como, aí não tem banco para salvar o Fluminense e não o Manchester City. Inclusive o Manchester City, se trocar, também tá ferrado. Então tem que ter esse cuidado. Tem que poupar jogador? Faz um estudo ali, né? Vamos poupar 2 agora, poupa dois na próxima rodada, e assim você consegue manter um nível de competitividade. Então, sim, eu acho que o Ganso é o melhor reflexo, né, para ilustrar alguém saindo do banco. Tem o Fred, seria um grande nome, mas o Fred, pelo menos nesse último jogo, né, a gente tá gravando depois do jogo contra o Figueirense, ele entrou ali nos minutos finais e gesto técnico, ele errou tudo, foi uma tragédia não, né, mas ele errou passe de 2 metros, coisa boba, escorada, pivô. Espero que o Fred possa se tornar mais um desses nomes aí. Olha, a Laila, que no Twitter era @LailaEW_, deixou um comentário aqui que toca um pouco nesse ponto que você falou. Ela disse que o Odair está no caminho de achar o time. Ele acertou na manutenção do Calegari na lateral direita, Yuri, e no novo posicionamento do Nenê. Me preocupa o porquê ele ter colocado Fred, Nenê e Ganso juntos nos minutos finais. O que ele pensa sobre isso? Acho que tem que haver alternância na titularidade entre Nenê e Ganso. Já tá no 3-0, né? Mas vocês acreditam que ao longo da temporada vai haver pressão para que Fred e Ganso ocupem o time titular, ou tanto a torcida quanto o treinador, quanto os próprios jogadores estão mais convencidos que talvez os dois sejam mais úteis saindo do banco? Eu acho que tanto a torcida quanto o treinador, como até os próprios jogadores, já entenderam que não dá para os 3 jogarem juntos. Eu acho que o próprio Fred já entendeu que ele não é titular absoluto, e o Ganso já deu sinais de que, mesmo saindo do banco, ele ainda pode ser importante. O Canedo falou bem, quando o Ganso entrou, ele que deu o passe que originou o pênalti do hat-trick do Nenê. Então,
Acho que essa discussão é um pouco passada. Eu acho que nem o Odair cogita mais isso, pelo que ele fala em coletiva. Eu acho que os jogadores não reclamam, pelo que a gente conhece de bastidor. O jogador não tem uma reclamação do Fred para ser titular, um pedido do Ganso, uma reclamação do Ganso. Então acho que isso é um assunto até que tá batido já. Situações talvez esporádicas de jogo, né? De repente ter o Fluminense tá com um a mais, então aí vale ter um Ganso e um Fred juntos com o Nenê. Ou o Fluminense vai enfrentar um time totalmente fechadinho que, sei lá, fez uma vantagem no jogo de ida, vai só se defender na volta. Acho que situações mais pontuais a gente pode vê-los juntos. Agora, em nível de competitividade elevada, eu tô com vocês aí também. Ou o Nenê ou o Ganso e Fred no banco. Bom, Calido, você com certeza conhece o Carlos Eduardo Mansur, excelente analista tático. Esse é fera, estamos em grupo de WhatsApp juntos. Bom, então, privilégio. Esse Mansur, que todo mundo conhece, pra gente da redação virou o Mansa, uma figura um pouco mais íntima. E aqui no nosso podcast ele tem um espaço cativo, que é o quadro Fala Mansa. Alô, João, Marcelo, Canedo, abraço pra vocês. Esse Fluminense chegou num ponto da temporada em que dá sinais que permitem algum otimismo. Se a gente olhar para o time que ameaçava construir uma espinha dorsal, que além de ter uma idade alta, parecia pouco competitiva, com Matheus Ferraz, Hudson, Egídio, Nenê, Fred, juntos formando a base de um time, e comparar com o molde, com a forma de equipe que o Odair Hellmann vem preparando nos últimos jogos, a primeira sensação é de que a competitividade aumentou muito. Algumas medidas do Odair deram resultado. Por exemplo, o Nenê por trás do atacante parece claramente ser o ideal para ele. Ele se aproxima da zona de chute, de último passe e deixa de se desgastar pelo lado do campo acompanhando o lateral adversário. O que, inclusive, criava um sistema de compensações difícil para o time se defender. O Michel Araújo, que passou a entrar pelo lado direito, ele parece ter dinâmica, parece ter a capacidade de se mover do meio para dentro, e o Uri Dodi tem sido dois meio-campistas que vem crescendo e vem conseguindo cobrir uma faixa de campo ampla pelo centro. Enfim, o Fluminense progrediu. Agora, é claro que o calendário é duro, o Fluminense tem peças de reposição no elenco, mas ainda não é possível dizer que é um dos principais elencos do país, um dos candidatos às primeiras posições. Vai ser testado contra rivais mais difíceis, mais duros, e é possível e é preciso gerir expectativas. E além disso, ficar de olho no mercado, porque esse Fluminense tem jovens que podem despertar ainda a cobiça de clubes de fora do país. Mas pelo menos já existe o sinal da construção de um time que encontrou um caminho. Um abraço e até a próxima. Nessa conversa sobre o time ideal do Odair, dois jovens estão no centro de discussões. Um por uma ascensão e outro por um momento de nem tanto brilho assim. O primeiro é o Calegari, agora já dá pra dizer que ele é titular na lateral direita, né? Acho que não tem nem mais essa conversa, né? João, quando teve aquela ascensão de Marcos Paulo, de João Pedro, eu conversei com um amigo meu que trabalha na categoria de base do Fluminense e perguntei quem seriam as próximas estrelas depois de João Pedro e Marcos Paulo. Ele me indicou 3 nomes. O Arthur, que estava no Sub-15, que é considerado um dos melhores jogadores do mundo na idade dele. O André, volante, que agora subiu pro profissional, que por mim também já merece ter pelo menos testado pelo Odair. E o Calegari, que, segundo ele, é um jogador que se adapta em qualquer posição. Ele surgiu como volante, ele virou lateral na base por necessidade e subiu assim, e a gente já viu que em 2 jogos ele já ganhou a vaga do Igor Julião, para mim, merecidamente. Eu acho que existem umas críticas muito exageradas ao Julião. Não acho o Julião um jogador excepcional, acho que até mediano, posso dizer assim. Porém, eu acho que as críticas são muito exageradas a ele, até de cunho pessoal. Mas o Calegari é muito bom jogador. E ele ganhou a vaga porque ele realmente é muito bom jogador. Já o Marcos Paulo, a gente vive uma crise de expectativa em cima do Marcos Paulo. Eu também acho o Marcos Paulo um grande jogador. Só que a gente tem que lembrar que o Marcos Paulo é um jogador que subiu tem 2 anos. O Marcos Paulo é um jogador jovem. E assim como qualquer jogador jovem, vai oscilar. Não vai ser só o Marcos Paulo na temporada. Outros jogadores jovens do Fluminense vão oscilar também, como já aconteceu. Então eu acho que a gente tem uma expectativa do Marcos Paulo explodir, que a gente já tá percebendo que vai demorar um pouco mais. Só que isso não quer dizer que ele é um jogador ruim, é um jogador que não tá se dedicando. Eu acho que é simplesmente irregularidade que qualquer jovem sofre. Acho que merece pro banco? Nesse momento sim, realmente não tá rendendo, tem que dar espaço para quem tá merecendo. Só que não acho que é um jogador dispensável, um jogador que você tem que queimar e não utilizar mais. O Marcos Paulo foi um dos mais citados aqui no nosso Twitter.
O Daniel Kotler Burman, @DKBurman no Twitter, escreveu: alguém no lugar do Marcos Paulo, mas os reservas não ajudam. E aí, como você falou que Marcos Paulo poderia já, talvez, fazer uma visita ao banco de reservas, temos opções mais estimulantes no elenco do que ele no momento? Não seria o caso de tentar insistir, encontrar um jeito dele ficar mais à vontade em campo? Se for possível acomodar melhor o Nenê, o Araújo, não falta ter um pouco mais dessa vontade com o Marcos Paulo, ou no caso dele é uma fase de baixa técnica? Não, tem sim uma irregularidade, né? A gente vê que gestos técnicos ele também tá errando, passe, né? Finalização, alguma coisa ou outra, isso pode ser falta de confiança, mas eu também acho que tem uma questão tática envolvida. O Marcos Paulo não é ponta, né? Ele também não é um centroavante, ele é meio que um segundo atacante, digamos assim. Então, para ele ficar jogando lá na esquerda, não é a dele também, sabe? Eu acho que na base ele se transformou, fez uma grande dupla com o João Pedro, né? No ano passado, até subir para o profissional, quando ele também viveu um grande momento e aí elevou as expectativas. Mas tem que ter paciência. Eu vi a torcida fazendo um vídeo dele com piores momentos pra queimar o jogador. Eu acho isso horrível também, sabe? Nossa. Além de jogar contra o próprio Fluminense, você mina a confiança. Né? A gente sabe que pro Fluminense é muito importante que esses talentos prosperem, até do ponto de vista financeiro. Então é uma tática meio suicida, né? O Marcelo pode confirmar, mas o Marcos Paulo, pra mim, é a única venda que possa salvar o orçamento de vendas do Fluminense no ano, né? É o único jogador ali com potencial de passar de 10, 12 milhões de euros e o Fluminense atingir o dinheiro que precisa, né? O próprio Mário Bittencourt já falou isso na coletiva, que o Marcos Paulo provavelmente será a próxima grande venda do Fluminense. Então, você fazer esse vídeo, que eu também assisti esse vídeo, tanto que eu falei, é muito ruim você queimar um jogador em rede social por causa de uma irregularidade, joga contra o Fluminense. Óbvio que o Marcos Paulo não tá bem, a gente tá vendo que o Marcos Paulo não tá bem, mas aí você tornar um jogador descartável, você queimar um jogador, eu acho exagerado. A gente tem aqui no Twitter a Fran, @OFranBlack, imagino que seja por causa da série, inclusive muito boa essa série. Ela comentou que falta perceber que o Marcos Paulo não é ponta e que ele pode mudar o time antes dos 35 do segundo tempo, com Ganso e Pacheco, não Caio Paulista. Se o Marcos Paulo não é ponta, se o Evanilson já joga mais centralizado, se o Nenê vem por trás dele no ataque, se o Araújo tá na direita, qual é o lugar do Marcos Paulo então? É bem complicado, né? Não é missão fácil, né? Talvez nesse desenho atual realmente seja no banco, desde que encontre também alguém para a esquerda ali, né? Que possa jogar tão bem. Eu acho que tá faltando esse nome também. O Pacheco, a gente criou uma expectativa, todo gringo que aparece, o torcedor já se empolga um pouquinho mais, né? Nutre algumas esperanças que ele vai explodir, mas ainda não é o caso do Pacheco. Mas por força, velocidade, eu acho que o Pacheco poderia jogar bem por ali, mas é uma questão agora de teste, enfim, provavelmente o Odair, o Papito, deve estar com isso na cabeça. O Marcos Paulo é uma peça hoje, que você olha o time e você identifica que esse cara tá fora do tom, não tá batendo ali, ele não tá no mesmo ritmo dos outros, então talvez possa ser a próxima mudança. Em tese, o substituto do Marcos Paulo seria o Wellington Silva. Só que o Wellington Silva também tá vivendo uma draga danada, que se for pra investir no Wellington Silva, eu prefiro sinceramente continuar com o Marcos Paulo de titular. Tem a opção do Pacheco, que o Canedo bem falou, e eu gosto muito do Luiz Henrique. O Luiz Henrique ganhou chance contra o Atlético Paranaense, sofreu lesão, voltou a treinar agora, tá à disposição pro Clássico. Então, se eu fosse apostar, seria no Pacheco ou no Luiz Henrique. Agora o Pepe Ribeiro, @PepeRib no Twitter. Um beijo pro Pepe Ribeiro, meu amigo. Ele falou que, defensivamente, as entradas de Lucas Claro e Yuri foram por acaso, mas resolveram o problema. O time se acertou com mais velocidade na marcação. De fato, a gente tá falando aqui sobre do meio pra frente, mas tem acertos do meio pra trás. O Calegari é parte disso, né, lateral, mas a entrada desses dois jogadores no time deu mais consistência e parece agora nem se discute mais ali um pouco, né? Tem gente que comentou que tá um pouco de saudade do Hudson no lugar do Yuri. Eu não voltaria com o Hudson. O que vocês pensam sobre isso? Sobre o Lucas Claro, até dando crédito aqui a FB Scout, desde que ele virou titular, foi na derrota contra o Grêmio na primeira rodada do Brasileirão, ele conseguiu cortar 71% das tentativas de drible que sofreu. De recuperação de bola, o Lucas Claro tem uma média de 9,4 por jogo. Pra ter noção, a medida de comparação, o Digão, que era o titular, tinha 6,5 por jogo. Então é uma elevada de nível que veio numa excelente hora. Eu acho que o Lucas Claro hoje é incontestável na zaga, ao lado do Nino.
há uma crítica ao Nino também em rede social, e aí é a mesma coisa que eu falei dos jovens que tem irregularidade, mas eu acho que o Calegari e o Lucas Claro resolveram ali pelo menos o lado direito da defesa do Fluminense. E quanto ao Hudson no Yuri, faz sentido voltar com o Hudson? Pra mim não faz muito não. Também não. O Hudson também não deixou as melhores impressões. Eu acho que essa vaga pode ser reconquistada aí enfim, alguma suspensão que o Yuri possa vir a ter, ou alguma lesão, e aí o Hudson entre e jogue bem, porque agora, de momento, eu acho que do meio pra frente, acho que o time como um todo tá encaixadinho. É o tema do podcast, né? Então eu acho que também não tem por que mudar. Já que a gente tá falando sobre time ideal, o que precisa mudar, onde o Fluminense ainda precisa se reforçar? Acho que a lateral esquerda é um problema flagrante, né? Tem gente se afogando ali na lateral esquerda, na piscininha, talvez. Eu acho que, assim, é uma lacuna. A gente saiu de um Caio Henrique completamente dominante. Se bobear, o melhor lateral esquerdo, o Felipe Luiz chegou depois, né? O melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro do ano passado, eu discuti, briguei, enfim, que eu acho que o moleque deitou. O Caio Henrique não à toa acabou de ser vendido pro Mônaco, do Atlético de Madrid. Então, você sai de um Caio Henrique para um Egídio que passa a entregar muito menos, a gente notou essa queda, né, de rendimento. Não tem um reserva à altura que possa tirá-lo ali de uma zona de conforto. O Ourinho, eu acho que não tem nível para a Série A. Então, talvez, pelo menos uma sombra pro Egídio, para melhorar ali a competição ali naquele setor. Na direita, a gente está presumindo que o Calegari vai decolar, e aí realmente estaríamos bem servidos. O Gilberto era um lateral bem ok, bem, assim, o nível, né, é uma posição muito carente no Brasil inteiro, então a gente ficou naquela dúvida. Se o Calegari não se firmar, também acho que precisa de reforço para lateral direito. Mas agora, que posição para reforçar? Eu falo aí todas, né? Para melhorar a nível, eu tenho que contratar para tudo, né? A gente não tem nenhum cracaço ali. Talvez o nosso melhor jogador, o Evanilson, seja um setor ali que a gente esteja bem servido em comparação com os melhores times do país. Se o Sampaoli tá achando que o Galo tem lacuna mesmo com 16 reforços, pô... Imagina o Fluminense. Não, eu acho que a principal questão é a lateral esquerda, de fato. Eu acho que o Egídio também até hoje não correspondeu. Já tem aí, foi titular durante um ano inteiro, basicamente, não correspondeu à expectativa. Não só é o Egídio, como é o Egídio em baixa, né? Esse combo é complicado. Se fosse o Egídio dos cruzamentos mais inspirados, ainda dava pra tocar, né? Mas... se fosse o Egídio do Palmeiras ou do Cruzeiro do Mano, talvez a gente aceitaria. O Egídio do Cruzeiro, que foi rebaixado, não dá. Mas o Ourinho, pra mim, eu sigo com o Canedo, não tem o menor nível pra jogar em primeira divisão. Ainda sigo sem entender o empréstimo do Marlon, que pra mim o Marlon é um jogador muito melhor do que o Ourinho, e é um jogador que com certeza brigaria por posição com o Egídio. E pra lateral direita, a gente tem uma expectativa muito grande no Calegari, mas não dá pra depender só do Calegari numa Copa do Brasil, no Brasileiro, que a gente sabe que é pesado. O Fluminense tá negociando, espera anunciar um lateral direito até a próxima semana. Saiu a notícia na Argentina que o Fernando Torrent, ex-Arsenal de Sarandi, ele deu uma entrevista falando que faltam poucos detalhes para acertar com o Fluminense. O clube não confirma. A gente também já teve a Fla-Flu vai ser bom, né? A família Torrent não tá muito bem cotada não, hein? O próximo Fla-Flu já tem a pauta caindo aí na mão da gente. A gente também soube que o Luiz Advíncula, que é o lateral da seleção peruana, também foi oferecido no Fluminense, só que os valores assustaram um pouco. Então a gente tá nessa expectativa do Fluminense anunciar um lateral direito até a próxima semana e, se tiver condição, também achar alguém pra resolver a lateral esquerda. É bom pro Calegari também, né? Não é nem justo com a evolução do moleque que ele seja esperança de salvação. Ainda mais a gente já falou aqui sobre a importância que o Gilberto tinha no Fluminense. Não é nem justo, nem é muito justo com o Calegari essa pressão toda. Mas enfim, a gente tá caminhando aqui pra reta final. Eu quero saber se esse é o Fluminense, se não ideal, mas perto disso, até onde ele pode ir? Quer começar, Canedo? Olha, Copa do Brasil depende muito de chaveamento, né? Tem que dar sorte aí nos sorteios. Teremos uma quarta fase com possibilidade de clássicos cariocas contra Vasco ou Botafogo, mas também confrontos contra times de Série C ou B. Copa do Brasil, assim, eu acho que é time para quartas de final. É um top 8 que o Fluminense conseguiria, dependendo de um cruzamento, um mata-mata ali inspirado, pegar uma semifinal. Além disso, já seria total acima das expectativas. Campeonato Brasileiro, que é um tiro longo, que é consistência, eu acho que finalmente o Fluminense pode ter uma campanha tranquila.
vem aí já de anos brigando contra o rebaixamento, tirando 2016, que perdeu quase toda a reta final e terminou com uma pontuação baixa, mas já estava livre antes. Acho que finalmente o Fluminense pode pleitear ali um top 10, top 9, top 8, porque o nível do campeonato também não tá lá essas coisas. Nossa, tá triste, né? Pois Difícil ver jogo bom. Então eu acho que dá para imaginar. Não tem mais a Sul-Americana, infelizmente, foi eliminado cedo. Então eu acho que dá para imaginar ali, se me oferecessem hoje quartas de final e 9º lugar do brasileiro, 8º lugar, que aí pode vir a Libertadores entre esse 8º e 9º, mas eu aceitaria já, porque estaria de acordo com o que eu imagino. Marcelo, a torcida aceitaria? Eu acho que não aceitaria, mas a torcida é bipolar. A torcida, ao mesmo tempo que exige que o Fluminense chegue na Libertadores, a torcida é muito pessimista. Então, ao mesmo tempo, acha que, meu Deus, perdeu uma, vai ser rebaixado. Há um pouco de exagero nisso. Eu acho que o Fluminense tem muitas condições de passar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Tô vendo aqui a lista de classificados. Acho que as únicas pedreiras seriam clássicos contra Vasco e Botafogo. Se enfrentar Ceará, Juventude, América, CRB, Ponte, e ainda não está definido que Atlético Goianiense, São José, Brasil de Pelotas ou Brusque, tem condição de passar contra todos eles. Então a quarta fase da Copa do Brasil não me preocupa muito. A oitava, já com a entrada dos times da Libertadores, aí sim depende um pouco de chaveamento. Mas eu acho que uma quarta de final de Copa do Brasil, acho que já tá em ótimo tamanho pro Fluminense. E eu vejo o Fluminense sim na briga por um G7. Não acho que é o favorito a conseguir uma vaga na Libertadores, mas pra mim briga assim, não é time pra cair e não é time pra ficar de meio de tabela. Bom, a gente já se comprometeu bastante aqui, mas agora é o quadro... Quando eu vejo o assistente levantando a plaquinha dos acréscimos aqui, aí é comprometimento total. Tem 2 jogos até a nossa próxima edição de podcast. O clássico com o Vasco no sábado e o Atlético Goianiense no Maracanã na quarta-feira. Eu acho que, para manter a coerência do que a gente tem conversando nesse podcast, eu acho que é para fazer 6 pontos. Eu acho que o Fluminense, apesar de não ter resultados tão interessantes quanto o Vasco, eu acho que a qualidade do jogo é melhor do que a do Vasco. E eu apostaria em 6 pontos nesses 2 jogos. Você tá anotando as apostas que a gente tá fazendo, João? Porque a gente tá num desempenho horroroso aqui no podcast. Eu finjo que não existiram. Dá pra fazer um ranking, cada um de vocês e um convidado. Os convidados vão somando os pontos juntos. Boa ideia. Cara, eu aposto em 4 pontos, porque apesar do Fluminense estar muito bem, o Vasco do Ramon também deu uma guinada boa. Então, clássico é clássico. Uma bola pode pingar pra qualquer lado. Mas são 2 times. Eu acho que nos últimos anos é o Vasco, é o confronto entre o Vasco e o Fluminense que a gente tem maior expectativa. São 2 times que estão em alta. Eu aposto no empate. E eu acho que o Atlético Goianiense é um time pra vencer. O Atlético Goianiense deu aquele baile contra o Flamengo na segunda rodada, mas os resultados seguintes provaram que não é um time em ascensão, é um time que vai brigar contra o rebaixamento. Então eu acho que a vitória contra o Atlético Goianiense é fundamental. E o empate contra o Vasco eu acho que é um resultado provável. E você, Carinho, não vai escapar, não. Vasco pode ser boa fase, má fase. O Fluminense tem uma dificuldade enorme para ganhar do Vasco. Eu fui checar aqui a última vitória, sem contar estadual, né? Porque eu também, por mim, estadual já acabava. A última vitória do Fluminense sobre o Vasco em brasileiro foi em 2015, 1-0, gol do Gerson, no ano que o Vasco foi rebaixado. Então, olha só quanto tempo o Fluminense... muitos o jogo que rebaixou o Vasco, né? Pois o Vasco vindo numa ascensão, numa arrancada, perdeu pro Fluminense e praticamente caiu. Exatamente. Então, assim, pro Fluminense ganhar do Vasco tem que acontecer um hecatombe aí, né? Sei lá, acharem a cura da vacina. Então eu aposto o empate nesse jogo. E Atlético Goianiense, sim, 3 pontos. Então eu acho que a gente vai fazer 4 pontos. Mas, claro, ganhar clássico é maravilhoso. Enfim, também adoraria. Eu só não acredito muito justamente pelo retrospecto contra o Vasco, que é bem complicado aí nos últimos anos. No século, eu diria. Mas eu tô maluco quando eu digo que o nível de jogo do Fluminense é superior ao do Vasco. Eu acho mais interessante. O que vocês acham? Pau a pau, talvez, né? Eu acho que o Fluminense tem mais opções. Eu acho que o Vasco tá bem, mas tá bem num estilo de jogo fixo. Eu acho que o Fluminense tem mais opções, principalmente saindo do banco, pra melhorar. Hoje eu vejo o Vasco mais pronto do que o Fluminense, mas eu não vejo a distância tão grande assim, não. Boa. Então é isso, pessoal. Fim de papo aqui para mais 30 minutos de Fluminense.
Canedo, muito obrigado pela sua participação. Deixa aí a sua arroba, como o pessoal te encontra nas redes sociais. @vcanedo, tanto no Twitter quanto no Instagram. E temos o ge.globo/bola quadrada. Pode ir lá, pode curtir também o nosso produto de entretenimento com futebol lá no GE. Tem o podcast Gringolândia para falar de futebol internacional. Enfim, se eu for falar tudo que faço aqui, vai estourar mais ainda o tempo. Beleza, muito obrigado, viu, Canedo? Valeu, Marcelo, você eu vejo semana que vem. Se Deus quiser, João, estamos sempre aí. Obrigado, Canedo, pela participação. Obrigado à audiência que nos acompanha e até a próxima semana. E obrigado principalmente a você que nos ouviu. Por favor, use e abuse da hashtag 30 Minutos Fluminense, 30 Minutos Fluminense, para deixar o seu comentário, a sua corneta. E semana que vem você pode aparecer aqui no podcast. Deixe a sua sugestão de tema também, que ele pode ser discutido aqui. O 30 Minutos de Fluminense tem coordenação de Roberto Maltic e Thales Machado e edição de João Guilherme Lacerda. Valeu e até semana que vem. Minutos de Fluminense, o podcast do Globo 100% dedicado ao torcedor tricolor.